Terceira parte do artigo do vídeo: o cearense, o povão e o argumento religioso. Mostrei aqui, caro internauta, que o argumento religioso não se aplica na ciência jurídica, no direito. Decisão de juiz alguma é baseada em religião alguma. Sentença de juiz algum é baseada em religião alguma. Despachos de juiz algum são baseados em decisão, em argumento religioso algum. Não há, caro internauta, infiltração do argumento religioso em ciência jurídica. Não há. O direito, há muito tempo se separou da religião. Líderes religiosos mentem aos fiéis, enganam os fiéis, pregando que o argumento religioso vale dentro do direito brasileiro. Não vale. Mentira, mentira pura. Estou aqui mostrando com fatos reais, imbatíveis, incontestáveis. Juiz de direito algum dá um despacho baseado na Bíblia, por exemplo, no Alcorão, na Torá. Não dá. Ele dá despacho baseado em leis. E leis brasileiras não se referem a religião alguma. Juiz algum dá uma sentença, faz uma sentença com base em Bíblia, com base em Alcorão, com base em Talmud, Torá. Não faz. Por quê? Porque o direito é uma ciência. E Torá é livro sagrado. Bíblia é livro sagrado. Alcorão é livro sagrado. Então, nada tem a ver leis brasileiras com religião. Entendeu, cara internauta? Quando alguém traz argumento religioso para combater qualquer instituto do direito, aborto, eutanásia ou qualquer outro, é pura idiotice. Não se emprega, ninguém pode contestar um instituto jurídico com argumento religioso. O povão faz isso porque o povão não lê, não se instrui, está sendo enganado pelos líderes religiosos. Estou aqui dizendo a pura verdade. Respeito toda a religião, mas estou dizendo a verdade. Não posso fugir da verdade. Se alguém quer contestar, criticar o aborto, que o faça com argumentos jurídicos, apoiado em leis, em doutrinas, em jurisprudência. Aí sim você pode criticar o aborto, ser contrário ao aborto. Se você quer ser contrário ao aborto, faça isso. Use argumentos jurídicos. Use ferramentas jurídicas dentro do direito. E se você quer defender o aborto, faça-o da mesma forma, com argumentos jurídicos. Quer ver uma coisa aqui, cara internauta? Veja. Imagine num seminário jurídico, vamos assim dizer, um encontro de juristas em Fortaleza, pode ser aqui em Brasília. Olha lá, um seminário em que o pessoal lá está tratando do aborto, por exemplo, discutindo acerca do aborto. Entre aqueles juristas, entre aqueles profissionais do direito. Imagine se um deles ali aparece com uma Bíblia na mão, invocando a Bíblia, ou outro aparece com um Alcorão na mão, ou com uma Torá na mão, invocando ali um livro, criticando ali o aborto, um assunto jurídico com argumento religioso. O que vai acontecer lá no seminário? Se uma pessoa abrir a Bíblia e se referir à Bíblia para contestar o aborto, por exemplo, o que vai acontecer ali no seminário de direito? Ora, todo mundo vai rir. É verdade. Todo mundo vai rir. E todo mundo vai pensar que aquela pessoa é idiota. Mas é a pura verdade. Gente, direito é ciência. É ciência. Religião é outra coisa. Você não pode entrar na ciência, no direito, com argumentos religiosos. Hoje, no Brasil, não pode, porque o direito hoje, no Brasil se transformou em ciência. Não pode. Veja o absurdo. Argumento religioso não pode. E argumento religioso não tem eficácia alguma. Quer ver um exemplo, cara internauta? Veja. Ora, no Brasil hoje, temos 190 milhões de habitantes.
190 milhões de habitantes. Não é verdade? É, 190 milhões de pessoas. Pois bem, agora eu pergunto, as religiões dessas pessoas, as religiões são idênticas? Claro que não. Nesse universo de pessoas, 190 milhões de habitantes, nesse universo há inúmeras religiões. Inúmeras. E religiões cujos dogmas, cujas fundamentações são completamente diferentes. Dentro do próprio cristianismo, você tem inúmeras interpretações diferentes que dão origem a inúmeras igrejas cristãs. Igreja Católica, Universal do Reino de Deus, Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus, Pentecostais, inúmeras igrejas que são cristãs, centralizadas em Cristo, em Jesus Cristo. Só que elas são diferentes, porque pensam de forma diferente. Você entendeu, cara internauta? Então, religião, não há uma religião única, uniforme no Brasil, não há. Então, 190 milhões de pessoas estão espalhadas em várias religiões, e religiões diferentes, com pensamento diferente. Percebeu, cara internauta? Então, o aspecto religioso, o argumento religioso não vale, não tem uma força total. Não tem uma força geral. Porque cada religião pensa de uma forma diferente. Ao contrário, as leis, não. Veja, cara internauta, nós temos no Brasil, como eu já disse, 190 milhões de habitantes. E as leis federais têm eficácia em relação a todos os habitantes do Brasil. Os 190 milhões de habitantes no Brasil devem obediência às leis. Olha a diferença. E em relação às religiões, não. Ora, existem pessoas no Brasil, por exemplo, que são ateus, que não acreditam em deuses alguns. Não acreditam. Existem também pessoas que são agnósticas. Pouco importa a elas a existência ou não de um Deus. Percebeu, cara internauta? O aspecto religioso não tem força. Ele só vale para os fiéis, dentro de sua igreja, ali naquela comunidade. Não tem força alguma o argumento religioso. Já o argumento jurídico, sim, tem força. Por quê? Porque os 190 milhões de habitantes no Brasil devem obedecer às leis. As leis valem para todos. Já o argumento religioso, não. O argumento religioso é diferente. Só tem validade dentro da igreja e na convicção pessoal de cada cidadão. É a verdade. Aí está a verdade. As leis valem para todos os 190 milhões de habitantes. Se alguém infringir, se um habitante no Brasil infringir um dispositivo da lei penal, ele será processado e condenado. Percebeu, cara internauta? As leis, o direito, o mundo jurídico vale para todas as pessoas. Já a argumentação religiosa, não. Só para quem é daquela religião. Você entendeu? Olha a fragilidade do argumento religioso, como não vale. Não vale para combater um instituto jurídico. E a fragilidade do argumento religioso também se mostra em outro fator. Em outro fator. O da inutilidade. Ou seja, hoje o religioso, vamos dizer aqui das igrejas cristãs, por exemplo, são contra o aborto. Em qualquer forma. Em qualquer forma. Ora, mas o fato de eles serem contrários ao aborto, isso modifica a lei? Modifica a lei? Claro que não. Ou seja, quando a pessoa diz, eu sou contra o aborto, tudo bem, você é contra o aborto, mas o fato de você ser contra o aborto não vai modificar a lei. Não adianta para nada. É apenas uma convicção sua, meu amigo. Pessoal, não vai mudar nada.
Você diz, eu sou contra o aborto. Tudo bem, você é contra o aborto. Mas isso não apaga os casos de aborto permitidos em lei. Hoje, como já disse, quando a vida da gestante corre risco, o médico pode fazer o aborto. O médico não vai deixar de fazer o aborto, nesse caso, em que a gravidez da mulher é complicada, a vida da mulher está em risco, ele não vai deixar de fazer o aborto só porque você, cara internauta, é contra o aborto, por razão religiosa. Não vai. Você entendeu? Que o argumento religioso não tem eficácia dentro do direito? Não tem. Outro exemplo, a gravidez que resulta de estupro. Se uma mulher é estuprada e daí vem a gravidez, um médico, com apoio no artigo 128, inciso 2 do Código Penal Brasileiro, pratica o aborto, faz o aborto, e não vai receber punição alguma, porque esse aborto é permitido. Pois bem, se você diz, cara internauta, que é contra o aborto, ora, o fato de você ser contra essa modalidade de aborto não vai impedir o médico de praticar o aborto, porque ele está respaldado pela lei. E é a lei, meu amigo internauta, que vale. Você entendeu, amigo internauta? Se você é contra o aborto, isso é uma convicção sua, religiosa. Mas que não interfere no direito. Porque está lá, esse direito, o aborto, no caso em que a gravidez resulta de estupro, é permitido por lei. Não é a sua crença, o fato de você ser contra o aborto, que vai eliminar esse direito do Código Penal Brasileiro. Você entendeu? A inutilidade do argumento religioso. Aí está, portanto, uma pequena análise que eu fiz, acerca do argumento religioso. Ele não serve para derrubar, criticar qualquer argumento jurídico, aborto, eutanásia, pena de morte, tortura, não serve. Por quê? Porque o direito é uma ciência e a religião é outra coisa. É inútil o argumento religioso em se tratando de direito, porque ele não elimina o fato de uma pessoa ser contrária, uma pessoa religiosa ser contrária ao aborto, não vai eliminar do Código Penal aqueles dois casos permitidos. Veja a inutilidade do argumento religioso. Portanto, caro internauta, argumento religioso não serve para combater a estrutura jurídica, porque o direito é uma coisa, a religião é outra. Você entendeu? E aqui vou encerrando para o quarto vídeo. Muito obrigado.